Os erros que mais te causam impotência nas subidas, aprenda a evitá-los. Boa noite, se você ainda não me conhece, eu sou o Fábio Rossack, ciclista há mais de 15 anos e treinador de ciclistas. E nessa live eu vou te apresentar os principais pontos a serem evitados para parar de sofrer em subidas. Então presta bastante atenção, galera, se liguem, anota o que eu vou te passar, porque são os principais erros que eu vejo, o que eu mais vejo, é mais comum de ver os ciclistas cometerem. Primeiro, não saber usar as marchas corretamente. Segundo, aplicar muita força no início. O cara já vê a subida, já quer subir rápido, já ataca ela de início e morre no caminho. Terceiro, não mantenha uma boa cadência. Muita gente nem sabe o que é cadência. E aí, quando a pessoa fala de marcha, eu falo, a marcha não é importante, o importante é a sua cadência. Quarto erro, não se posicionar corretamente, porque quando você tem um pedalar no plano, você tem um nível de um determinado posicionamento. Quando você começa a subir, esse posicionamento muda. E muita gente, como não passa muito tempo em subidas, acaba não sabendo se posicionar. Quando você não sabe se posicionar, você gasta mais energia, você vai sentir desconforto, você vai gerar menos potência do que você poderia gerar e, consequentemente, você não vai ter esse tempo de sustentação da intensidade que você precisa para poder passar essa subida. E aí o que acontece? Você explode o motor e aí você vai se arrastar pelo resto da subida. E quais são as consequências de continuar errando? Como eu falei, porque eu como treinador, é muito comum as pessoas chegarem e me falar, professor, qual que é a marcha certa na subida? E eu sempre falo, não existe marcha certa, existe cadência certa. As marchas nada mais são do que um seletor de cadências. Quando você dirige um carro, você usa as marchas do carro para manter uma cadência do motor, que é o RPM, numa faixa onde o motor trabalha melhor. E você, como ciclista, o motor da bicicleta são as suas pernas. E as suas pernas também têm uma cadência, tem um RPM onde elas funcionam melhor. E aí você começa a usar uma marcha que tira você da sua cadência correta, você vai gastar muito mais energia e vai se movimentar muito menos. Você vai se cansar muito mais rápido, você vai subir mais lento e você vai sentir cada vez mais um esforço, que você vai estar fazendo cada vez mais força e tendo cada vez menos resultado. Isso é um ciclo vicioso que se retroalimenta. Então, assim, você quer aprender a usar as marchas, não pense na marcha, pense na sua cadência, pense na velocidade com a qual você está girando o seu pé de vela. E aí, quando você entender que a sua marcha, o seu giro, está de uma maneira fluida, natural para você, onde você sente um certo conforto dentro daquela situação de esforço e você sabe que você consegue sustentar aquela intensidade ou aquele movimento pelo tempo necessário, você vai concluir a subida mais fácil. Uma coisa que é outro segundo erro mais comum, né? Você aplica muita força no início. Se a subida é curta, ok, você quer matar ela no peito, matar ela no embalo, você vai conseguir matá-la no embalo. Agora, é uma subida mais longa, da qual você não está enxergando o final dela, e você começa muito forte, você vai até subir mais forte que o seu amiguinho no início. Ele começou mais lento, só que ele sabe que ele aguenta aquele ritmo até o fim da subida. Você começa muito forte, você não aguenta manter esse ritmo mais forte pela subida inteira, você vai quebrar, você não vai conseguir se recuperar, porque na subida você não consegue ter esse momento de recuperação. Se você está girando no plano e você se cansa, você diminui um pouquinho o ritmo, você continua no deslocamento e você consegue se recuperar. Na subida não, se for uma subida, e principalmente se ela for inclinada, você aplicou muita força no início, você vai quebrar no meio dela. E depois que você quebra, você não consegue mais descansar, você não consegue mais se recuperar. Então, assim, é uma subida mais longa, começa ela um pouquinho mais conservador, começa ela um pouquinho mais lento e vá achando o seu ritmo de subida ao longo dela. Você subiu metade dela, você subiu a maior parte dela, você está se sentindo bem, está sobrando perna, aí você pode colocar mais força. Agora, você está no começo dela e você sabe que ela vai levar um tempinho ali mais prolongado, quanto que é esse tempo, professor? Vai depender de atletas, vai ter atleta que já acha que 3 minutos subindo é muita coisa.
Vai ter atletas que precisam de 5, vai ter atletas que falam de 10 minutos. Quando o cara é mineiro, por exemplo, a subida do cara é legal, ele acha que é acima de meia hora. Antes disso, o cara fala que aquilo é uma lombada. E agora, o cara que mora aqui na região onde eu moro, às vezes ele pega 5 minutos subindo e ele acha que é o fim do mundo, ele está escalando o Everest. Então, esse início ou duração vai depender de quem você é, de onde você mora, para daí você sim entender qual que é a duração da subida. Com relação à cadência, né, como eu falei, todo mundo tem uma cadência na qual você você rende mais, você tem melhor rendimento. E quando você sai dessa cadência, quando você está pedalando, se fica muito pesado, você não está mais girando, você está girando seu pé de vela. Ficou pesado demais, você para de girar e você começa a amassar barro, você começa a pedalar quadrado, você começa a pedalar de uma maneira que você não entrega mais a potência de uma maneira uniforme para a roda. Isso faz com que você perca eficiência. Do contrário também, quando a marcha fica muito leve, você fica ventilando ali e aquele movimento também não vai gerar movimento, vai te cansar rápido e você sente que aquele pedalar leve não gera movimento. Só que o que acontece com as pessoas? Como elas ficam sem trocar marcha há muito tempo e elas ficam muito tempo amassando barro, quando era uma hora que ela poderia girar mais leve, quando a cadência alivia, quando a inclinação da subida alivia, ela poderia colocar um pouquinho mais de aceleração na bike para subir um pouquinho mais rápido. Só que como ela gastou toda a perna dela naquele momento de maior inclinação, amassando barro, ela não vai conseguir acelerar a bicicleta novamente e aí ela vai ter que puxar a alma de volta para o corpo, né? Como a gente fala, a gente faz o download da alma de volta para o corpo, porque você gastou ela no momento de maior inclinação. E aí você perde uma janela de oportunidade para você conseguir respirar melhor, colocar um pouquinho mais de velocidade, ser mais econômico e aí ter um melhor rendimento no final. Com relação ao posicionamento, todo mundo tem uma posição onde fica mais confortável. E às vezes o problema de muitos amadores é você sendo amador, você copiar o posicionamento de um profissional. Você vê um ciclista de elite pedalando de uma determinada maneira que você vê que ele é mais agressivo na subida. Não tem problema nenhum em ser agressivo, galera. Qual que é o problema? É que para você adotar esse posicionamento agressivo, você precisa ter determinados níveis de força, determinados níveis de mobilidade articular, você tem que ter uma aptidão cardiovascular, cardiorrespiratória muito desenvolvida, níveis de força muito desenvolvidos. E o cara faz aquele posicionamento porque ele treina 10 anos, 20 anos para ter aquela condição, para aquela situação. Vocês não têm isso e você quer fazer igual porque você viu na TV e achou bonito, e depois de 2 minutos você explode o seu motor e novamente você vai se arrastar pelo resto do caminho. Então assim, não faça o que você está vendo na TV se você não tem a mesma condição física, se você não tem a mesma condição genética, não tem o mesmo nível de talento ou de habilidade que você vai ver o cara na TV, o atleta na TV fazendo, né? Hoje em dia é muito fácil você conseguir ver transmissões de eventos grandes ao vivo e você vê o atleta que está ali ganhando a corrida pedalando de uma certa maneira. Pedalar da maneira que ele pedala não vai te dar o resultado que ele tem. Se fosse assim era fácil. Você tem que entender que cada um tem um posicionamento específico que vai gerar um melhor resultado. Então assim, eu acho que os principais erros são esses e agora a gente vai abrir para perguntas, né? Produção, vê aí para mim se está chegando perguntas, vamos responder algumas dúvidas que recebemos no Insta. Enquanto isso eu vou beber uma água aqui. Fabio, primeira dúvida aqui, como que eu sei se eu começo a minha subida pedalando em pé ou sentado? Qual que é o melhor? Como é que eu faço? Qual que é o critério que eu uso para poder fazer isso na hora que eu vou pegar uma subida? Como que eu sei se eu vou de pé, se eu vou sentado? Boa pergunta, né? Essa é uma dúvida muito comum também. A subida é um momento que exige naturalmente mais força, né? mais esforço físico do ciclista.
O pedalar em pé é um movimento que exige mais coordenação, só que como você utiliza todo o peso do seu corpo para empurrar o pedal para baixo, você vai, consequentemente, gerar mais potência. Só que qual que é o detalhe que eu chamo a atenção aí? Como você está pedalando em pé, você vai ter que estabilizar um percentual maior do seu corpo. Quando você está sentado, girando, seu quadril está ali estabilizado, a sua perna consegue trabalhar com um nível X de estabilidade. Quando você sai do selim, você perde essa referência, você diminui os pontos de apoio, os pontos de contato com a bicicleta, você vai ter mais estruturas ali movimentando livremente e você vai ter que recrutar mais músculos para estabilizar a estrutura. Esse recrutar mais músculos vai jogar o gasto energético bem mais para cima. E isso vai tornar muitas vezes o tempo de sustentação mais curto. Então, quando é que eu acho interessante você sair do selim? Quando você tem uma situação onde você precisa de uma aceleração rápida ou forte, de curta duração. Quando você está num pelotão e você quer largar o seu oponente, é comum, isso é muito comum de acontecer. Quando você faz uma curva e você precisa de uma retomada, de uma subida ou de um obstáculo para não perder a velocidade, ou às vezes até o próprio obstáculo exige que você entre com uma determinada velocidade. Nesses momentos de maior intensidade, você vai precisar sim, às vezes, sair do selim, até para você conseguir ter essa aceleração, ou se for no mountain bike, por exemplo, é um buraco, é uma pedra, você poder tirar o peso da roda para transpor o obstáculo mais fácil. Mas muitas vezes você transpôs, conseguiu passar o obstáculo, ou conseguiu ter aquela aceleração que você teve, volta a sentar e volta a pedalar sentadinho ali, girando. É uma subida mais longa, é uma subida que vai levar mais tempo? Senta e gira. Existem, aí eu entro naquela história que eu falei do amador querer copiar o profissional. Houve há pouco tempo atrás um ciclista espanhol chamado Alberto Contador. E ele era famoso porque ele subia as montanhas lá das provas que ele competia. Ele passava ali meia hora, uma hora pedalando em pé, sem sentar no selim. Só que é um cara geneticamente favorecido, o biotipo dele favorece demais esse tipo de movimento. Ele é um cara que sustenta aquela intensidade pelo tempo necessário, ele se conhece, ele sabe disso. O cara tem 20 anos treinando, ele sabe que ele aguenta aquele movimento por X tempo. Você sendo amador, você vai querer fazer igual? E eu falo isso porque eu fiz isso por muito tempo. Por muito tempo não, por algum tempo. Eu saía do selim e eu queria pedalar em pé, só que eu percebia que eu não tinha 10% do tempo de sustentação que o cara tinha. Então, eu prefiro pedalar sentado, eu vou ali mais estabilizado, mais controlado e eu consigo ter assim um melhor resultado, um melhor rendimento ao longo de toda a subida, ao invés de eu querer já, como eu falei, né, dos erros comuns, fazer muita força em um determinado momento, gastar toda a minha energia e não ter energia ou força para concluir a subida de uma maneira mais eficiente, mais econômica. Próxima dúvida. Professor, eu ter uma bicicleta mais leve vai me ajudar na subida? Com certeza vai. A subida é uma luta contra a gravidade. Então, você ter um equipamento melhor, um equipamento mais leve, com certeza vai te ajudar a vencer a subida mais fácil. E existe sempre o lance do equilíbrio, né? Quando você está começando, as bikes de entrada elas costumam ser mais pesadas. No momento inicial, não é que é fácil, né? É mais simples você conseguir reduzir o peso da sua bicicleta. Você pega você tira aquela roda de entrada e coloca uma roda intermediária. Você troca ali um pneu que é um pneu grosseiro para um pneu um pouquinho melhor. Você consegue até com um investimento razoável, não tão alto, conseguir reduzir o peso da sua bicicleta, do seu equipamento, de uma maneira até que significativa. E o melhor, não é só a redução do peso, o funcionamento, né? Por exemplo, uma roda melhor, de repente o rolamento dela, ela tem um pouquinho menos de atrito, vai gerar 0,5%, sei lá, 0,2% de ganho. Mas é que como no ciclismo todos os volumes são muito altos, às vezes 0,2%, 0,1% de ganho, multiplicado por 50 km ou 100 km, 150 km, acaba sendo muita coisa. Mas
eu como treinador eu falo, não adianta você gastar muito dinheiro, porque chega um certo ponto onde para você reduzir 100 gramas da sua bicicleta, você vai gastar de repente milhares ou dezenas de milhares de reais. E o impacto disso vai ser muito pequeno, muito pequeno. Então assim, você tem que achar o equilíbrio entre você ter sim um equipamento top, um equipamento de ponta que cabe dentro do seu orçamento, porque não é só comprar, é você conseguir manter, porque por exemplo, os caras me falam, eu quero trocar meu equipamento de 10 para 12 velocidades. Aí uma corrente de 12 velocidades, ela custa 4 vezes ou 5 vezes o preço de uma de 10. Então, às vezes o cara juntou o salário de um ano para comprar um equipamento de 12 e na primeira troca de corrente ele já não consegue andar com a bicicleta porque ele não tem dinheiro para comprar uma corrente de 12. Agora, se isso cabe no seu bolso, você consegue ter e manter, tenha e mantenha. Mas assim, a minha mensagem muitas vezes é para aquela pessoa que às vezes até tem o equipamento mais simples e ela fala que não consegue andar por causa do equipamento. Eu falo, não. Quanto mais treinado você está, mais você consegue performar bem com qualquer equipamento. Tanto é que um dos últimos vídeos que eu vi, não tem muito tempo, da GCN, que é um maior canal de YouTube de ciclismo do mundo, ela mostrou um vídeo muito interessante, que ela pegou um ciclista amador, um ciclista profissional, bicicleta de entrada e bicicleta top de linha. Fizeram o amador subir no mesmo percurso, bike de entrada, bike top. Ciclista profissional, bike de entrada, bike top. Compararam os tempos dos dois ciclistas no mesmo percurso com equipamentos totalmente opostos, um de entrada e um top. Olha só, galera, a diferença de tempo da bike de entrada para a bike top no amador foi 3 vezes maior que na do profissional. Por quê? O profissional ele sabe pedalar, ele vai pedalar bem com qualquer equipamento. O amador vai ter dificuldade para passar marcha, vai ter dificuldade para escolher uma linha, vai ter dificuldade para controlar o ritmo. Nessa hora o equipamento ajuda muito ele. Então assim, por que é difícil essa coisa de acertar esse momento de equilíbrio? Porque o amador sempre vai buscar o equipamento. E como ele é amador, e como eu falei para vocês no vídeo, o equipamento vai ser muito relevante para o amador. Agora, quando você começa a treinar e entender como funciona o ciclismo, cada vez mais você vai entender que o equipamento é menos relevante, que você consegue performar bem com qualquer equipamento. A minha bronca é daquele cara que às vezes gasta e ele fica frustrado porque ele não tem aquele resultado proporcional ao investimento que ele fez. Então assim, você quer ter bike leve, você quer ter bike top, você pode ter? Tenha. Mas às vezes tem gente que faz carnê, prestação, contrai dívida para ter o equipamento achando que aquilo vai resolver a vida dele. Não vai, galera. Tenha o melhor equipamento que você pode ter sem comprometer seu orçamento e treine para que você tenha condições de tirar o melhor uso do equipamento que você tem disponível. Aí sim você está no jogo. Próxima dúvida. Se eu treinar todos os dias pedal, isso atrapalha ou ajuda? Essa também é uma boa pergunta. Outra coisa que os amadores fazem copiando os profissionais. Os profissionais treinam todos os dias e treinam altos volumes. Isso é comum. Mas por quê? O profissional, a profissão do cara é pedalar. A profissão do cara é subir na bicicleta e cumprir aquela planilha, aquela programação de treino dele. Essa não é a realidade do amador. O amador trabalha, tem família, tem compromissos sociais, tem N coisas e o esporte é uma das áreas com as quais ele se ocupa. Então assim, você pode treinar todos os dias? Ok, você não pode treinar todos os dias? Eu posso treinar só 2 vezes por semana, só 3 vezes por semana. É muito comum gente me procurar falando que o problema dele, ele acha que isso é um problema, que só pode treinar 3 vezes por semana. Eu falo, não, você não tem um problema, você tem uma solução. Você pode treinar 3 vezes por semana, isso é excelente. Eu já vi gente treinando 3 vezes por semana com qualidade, tendo resultados excelentes. Por quê? Você consegue treinar com uma intensidade boa, com uma qualidade boa num dia, você vai descansar no outro dia, se recuperar daquele treinamento para treinar forte no dia seguinte. Agora, o atleta profissional, ele sabe treinar, então ele vai ter dias onde ele vai treinar forte, com intensidade, com qualidade
E no dia seguinte ele vai fazer um giro regenerativo, um giro leve, um volume baixo, uma intensidade baixa, ou às vezes até um volume alto, mas com uma intensidade baixa. Ele sabe cobrir distâncias longas, gastando pouca energia, se desgastando pouco fisicamente. Então assim, e eu falo isso com propriedade, gente, porque eu já vi arquivos de atletas de ponta, onde o cara percorre 100 km, onde ele vai gastar menos energia que um cara comum gasta para fazer 30 km, porque o cara consegue ser muito eficiente. E aí ele não tem um desgaste que um amador tem. O ciclismo permite que você consiga fazer o volume de um profissional, sendo que na verdade não é o volume que faz o profissional. É lógico que o volume tem uma importância, só que genética, talento, habilidade, treinamento, tempo de estímulo, refinar detalhes, aprimorar e sempre focar na eficiência. Justamente, por que muitas vezes os atletas profissionais têm volumes altos? Porque justamente eles focam em desenvolver a eficiência. O que é desenvolver eficiência? É quando você treina e você não vai ter que bater nenhuma meta naquele dia. Você não vai ter que subir a montanha com um X velocidade, você não vai ter que botar uma média de velocidade X, você não vai ter que fazer tantos watts de potência. Você vai treinar leve naquele dia. E como você está treinando leve, você vai prestar atenção no seu posicionamento, você vai prestar atenção no seu controle de ritmo, você vai prestar atenção na execução técnica do giro, você vai conseguir prestar atenção em detalhes que quando você está ali babando para bater uma meta, você não vai conseguir. Então você tirou a intensidade de cena, você vai conseguir prestar atenção em detalhes que normalmente passariam despercebidos. Então assim, por isso que o atleta profissional, ele treina todos os dias, mas ele treina muitas vezes prestando atenção em detalhes que a maioria dos amadores nem sabe que existe. Então, você não precisa treinar todos os dias para ter bom resultado. Você tem que treinar dentro da sua realidade, dentro da sua janela de tempo disponível, e dentro dessa janela de tempo disponível, colocar os treinos que vão te orientar para ter um melhor resultado. Então você fala assim, eu já tive atleta meu que fala, professor, eu queria treinar todo dia, mas eu não posso. Eu falei, você não precisa. Você tem que treinar dentro daquilo que o seu trabalho te permite, dentro que aquilo a sua agenda te permite. Dentro dessa sessão que você me der de disponibilidade de tempo, eu vou colocar as sessões de treino que você consegue cumprir com regularidade e você consegue bater aquelas metas que eu te propus naquela sessão. A partir do momento que você faz isso com regularidade, você vai ter resultados. Então, não precisa treinar todo dia. Você tem que treinar qualidade sobre quantidade. A última dúvida agora, mestre, que está aqui. É errado eu querer treinar força para melhorar minha subida só na bike? Não é errado, né? Muitas vezes as pessoas não têm acesso à academia, não têm acesso a pesos. Então, assim, acaba que ela fica mais restrita à academia. Também tem o caso de muita gente que não gosta do ambiente de academia. Eu já escutei muitas vezes, eu falo que eu gostaria de ganhar R$1 toda vez que eu ouvi isso. A pessoa fala, eu pedalo porque eu gosto, mas eu não vou para academia porque eu detesto a academia. Não gosto do ambiente, me sinto presa num lugar fechado. Ok, você não tem que gostar. Mas, por exemplo, numa subida, muitas vezes, todo mundo que parou de pedalar numa subida sabe que faltou força. E a única maneira, não é a única, a única maneira que você tem de desenvolver sua força é treinando força. Então, assim, esse treino de força, ele pode ser feito numa academia. E eu, no Ciclista de Topo, eu desenvolvi uma metodologia de força que eu posso fazer em casa, com o peso do corpo. Por quê? Isso foi feito num momento de necessidade, porque na pandemia as academias foram fechadas. Eu sou um cara que trabalhou por 20 anos, mais de 20 anos no ambiente de academia, então eu tenho essa disponibilidade, eu tenho esse acesso. E quando a academia foi fechada, eu deixei de ter acesso a academias e eu continuei somente pedalando, só que eu senti essa queda dos meus níveis de força, eu senti a queda do meu desempenho. E o pior, eu comecei a sentir dores articulares, de coluna, de joelho, porque eu sou um cara que tem lesões ao longo da minha vida, do esporte que eu pratiquei ao longo da vida.
Então, assim, eu elaborei exercícios que eu fazia em casa, onde eu tinha um grau de fortalecimento que me permitiu continuar treinando, me permitiu continuar no ciclismo. E então, assim, eu criei séries onde você pode fazer em casa, sem a necessidade da academia. É claro que a academia vai te dar mais recurso, mais opção, mais variabilidade de estímulos, mas se você não pode ir para a academia, você pode fazer em casa. Então eu acabei derrubando, eu quebrei essa objeção da galera que falava, eu quero fortalecer, mas eu não quero ir para a academia. Ótimo, faça em casa. Pegue as séries que estão ali, para que você possa fazer em casa, e aí tenha esse treino de casa, porque assim, os estudos de neurociência, eles falam assim, as pessoas não gostam de alguma coisa quando elas veem que estão fazendo aquilo e aquilo não está gerando resultado. Só que quando você treina e você até não gosta daquilo, mas você vê que aquilo gera um resultado, você passa a gostar. Você não vai nem gostar de fazer aquilo, mas você vai gostar do resultado que aquilo te proporciona. Então, a partir do momento que você passa a treinar força, mesmo que fora da bicicleta, e você vê que aquilo vai fazer você subir melhor, subir mais rápido, ou subir mais descansado, chegando mais inteiro no final da subida, você vai passar a gostar de treinar força, você vai fazer aquela rotina, aquele roteiro, porque você vai passar a enxergar a importância de treinar força. Então, assim, eu tenho alternativas, né, que é o chamado Big Gear, que é a marcha pesada, você fazer estímulos, séries e repetições subindo montanha acima com a marcha pesada. Isso não deixa de ser um trabalho de força, porém, para que você tenha ganhos de força específicos que realmente te geram resultados sólidos, você às vezes precisa ter uma ativação muscular, um fortalecimento muscular mais específico, mais adequado para o ciclismo. E aí pode ser na academia ou fora dela, mas é importante que você faça. Um dos métodos, um dos pilares do meu método Tríade da Potência é justamente você ter uma ativação muscular, um fortalecimento muscular adequado. Em resumo, os erros que os ciclistas mais cometem são não saber usar as marchas corretamente, né? Você fica ali brigando para achar qual marcha, como eu falei, marcha não é o correto, existe a cadência correta. Você aplica muita força no início, você começa muito forte, não sustenta essa intensidade ao longo de toda a subida. Você não mantém a boa cadência justamente porque você fica brigando com a marcha, sendo que na verdade você não tem que prestar atenção na marcha e sim na sua cadência. E por último, mas não menos importante, você não consegue se posicionar corretamente, simplesmente porque você nunca prestou atenção nesse detalhe, que o posicionamento ele é importante, na verdade ele é essencial para que você tenha um bom rendimento. E se você continuar cometendo alguns desses erros, você vai quebrar na subida, você vai gastar energia fora da cadência funcional, você vai sentir dor porque o seu posicionamento não está legal. O posicionamento, além de gerar dor, vai te fazer gerar menos potência do que você poderia gerar. Eu faço análises de atletas de elite e atletas amadores. Para mim é muito nítida a diferença de um atleta que realmente sabe pedalar de um atleta que não sabe pedalar. O meu nível de entendimento de avaliação de postura chegou num ponto onde eu estou num pelotão, eu vou atrás daquele cara que eu sei que está pedalando bem, porque aquele cara que está explodindo, se eu ficar atrás dele e ele explode, ele me leva junto com ele explode e me acaba comigo junto. Então assim, posicionamento na pedalada é alguma coisa que dita o ritmo do cara dentro de um pelotão. Então você vai ver aquele cara que está bem posicionado, está numa cadência boa, está com uma marcha que permita que ele gere uma cadência fluida, e é atrás desse cara que eu vou. Agora, aquele cara que está explodindo, fazendo força e rezando para aquilo acabar, esse cara uma hora vai explodir. Então, você tem que entender que você não pode ficar atrás de um cara desse. Eu, ao longo de várias corridas, eu entendi que eu tenho que prestar um pouquinho de atenção nos outros, porque eu vou entender em quem eu vou ficar perto ou próximo, que é aquela pessoa que justamente está sabendo o que está fazendo. E isso, ao longo de uma prova, de um evento, de um treino em grupo, acaba se tornando um dos componentes da estratégia.
E agora, se você quiser aprender algumas das técnicas para aprimorar essa subida, eu vou fazer um workshop inédito dissecando todas as técnicas que eu utilizei na Brasil Ride, principalmente os trechos de subida e como essas técnicas são importantes para te tornar um ciclista potente nas subidas. Para participar gratuitamente desse workshop, basta tocar no link que está na bio do meu perfil e fazer a sua inscrição gratuita. E é isso, galera. Tchau. Pior que eu fiz um joinha assim pra você, mas tudo bem.